magazine desta semana do The Next Big Idea foi gravado em Bruxelas, onde entrevistámos o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, que coordena duas importantes fontes de financiamento às empresas e universidades. Um montante que considera não ser assim tanto dinheiro, face aos grandes desafios que a Europa enfrenta numa era em que a inovação passa mais pelas pequenas e novas empresas do que pelas grandes, e no mundo em que se espera que a tecnologia seja uma forma de criar em vez de destruir mercados e empregos. Carlos Moedas, Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, tem nas suas mãos dois fundos, Plano Juncker e o Horizon 2020. É a tal pipa de massa que o Dr. Durão Barroso falava. Qual tem sido a resposta dos países e qual tem sido a resposta de Portugal a esta injeção de dinheiro na Europa? Eu penso que é muito dinheiro, mas no fundo é pouco dinheiro. Ou seja, a Europa ainda não investe o suficiente em inovação e ciência. O programa Horizonte 2020 são 80 mil milhões de euros e a nossa ambição para o futuro é que seja muito mais. Exatamente porque a Europa investe, mesmo assim, menos do que os Estados Unidos da América e, portanto, é importante investir mais para o futuro. A experiência até agora tem sido extraordinária na adesão dos países, mas sobretudo também nos resultados de Portugal. No último programa, antes deste, Portugal tinha mais ou menos retirado 500 milhões de euros em benefícios do programa e neste momento, que ainda estamos a meio do jogo, Portugal já conseguiu obter quase 500 milhões de euros. Devemos estar muito próximo dos 500 milhões de euros, o que quer dizer que podemos ter a ambição em Portugal para multiplicar por 2 aquilo que foi a participação de Portugal no programa anterior. O que é que se aplica na realidade na economia portuguesa? O que é que as empresas portuguesas estão a anunciar e onde é que devem investir? O programa tem eu diria um eixo fundamental, que é a colaboração entre as empresas e as universidades. E entre as empresas de vários países e as universidades de vários países. Aquilo que se tem visto em Portugal é que as universidades têm, de uma maneira extraordinária, beneficiado do programa. Aquilo que eu ainda não vejo são as empresas, mais empresas. Precisamos de mais empresas para virem para o nosso programa. E daí esta ideia que estamos a lançar do Conselho Europeu da Inovação para atrair mais empresas, não só de Portugal, mas toda a Europa, mas em Portugal é importante. Mas a moda das startups é uma moda ou é algo conjuntural ou é estrutural? Eu acho que é estrutural. Eu acho que a economia tem sido, no fundo, transformada pela própria tecnologia, pela inovação. E aquilo que nós víamos na economia dos anos 40, 50, que era uma economia baseada nas grandes empresas, mudou completamente, porque a inovação ela já não é produzida pelas grandes empresas, claro. É produzida pelas pequenas empresas. Portanto, não é uma moda, é realmente estrutural e isso tem implicações na vida das pessoas, tem implicações naquilo que nós olhamos para o futuro. Antes as pessoas tinham um trabalho ou um emprego durante a vida e agora vão ter vários. E temos que nos adaptar a estar entre esta ponte entre a educação, a formação e, do outro lado, o trabalho. E isso não vai ser só que vamos estudar até aos 20 anos e depois trabalhamos o resto da vida, mas vamos ter que ir trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. E temos a inovação ou disrupção ou uma inovação disruptiva, como tem dito, que tem falado. Por miúdos, o que é que isto significa para... Eu gosto muito desse... Bom, esse conceito, obviamente, não é meu. É um conceito de um professor de Harvard muito conhecido, que é o Clayton Christensen, e aquilo que ele falava, ele depois mudou o termo para um termo que eu acho que ainda é mais fácil para as pessoas perceberem lá em casa. Ele mudou do termo de disruptive, ou seja, disruptiva, para o termo de criadora de mercados, a Market Creating Innovation. Inovação que cria mercados. O que é que isto quer dizer? Há vários tipos de inovação. Há a inovação por eficiência, que é uma inovação em que eu faço com que o meu produto seja melhor, mas ela não cria emprego, porque eu apenas estou a melhorar o meu produto. Aliás, se eu for muito mais eficiente, eu até destruo o emprego, porque preciso de menos pessoas para produzir. A inovação que eu estou a falar é uma inovação que cria novos mercados.
Por exemplo, quando passámos do telefone fixo para o telemóvel, nós criámos todo um novo mercado. As pessoas não sabiam sequer que iam ter necessidade de ter um telefone no bolso. Isso era uma coisa que quem viveu nesse tempo, como nós. Sabemos que não acontecia. E eu acho que essa inovação, ela é disruptiva exatamente porque ela está a criar novos mercados. E é nessa inovação que nós não somos bons suficientemente, ou não somos tão bons como deveríamos na Europa, e por isso temos que investir. Aliás, o presidente Macron, a nova estrela da política mundial, no discurso dele da Sorbonne, ele fala em inovação de ruptura, a tal disruptiva, que é exatamente aquela em que a Europa tem que investir. Portugal tem conseguido fazer essa inovação de ruptura. Há startups portuguesas, temos a Web Summit em Portugal. Tem conhecimento de alguma empresa que tenha saído da Web Summit e que seja um unicórnio, por exemplo? Propriamente que seja um unicórnio não conheço, mas há muitas que têm potencial de vir a ser grandes unicórnios. Eu acho que Portugal, nesse domínio, está a dar realmente cartas. Quando nós vemos uma empresa, por exemplo, como a Avenium, que vai criar um mercado totalmente novo da internet das coisas e da internet das coisas que se movem, não é? Como eles dizem, a internet of the moving things, das coisas que se movem. Acho que é um excelente exemplo de disrupção. A Fizai, outras empresas que têm realmente feito essa grande mudança, que é a fusão entre o mundo físico e o mundo digital. Eu penso que em Portugal tem havido uma capacidade de agarrar essa oportunidade extraordinária. Não é por nada que os portugueses somos o que em tecnologia chamamos early adopters, não é? Os portugueses gostam de adotar as tecnologias imediatamente. E isso, nós no fundo temos sido um sítio ou um país em que podemos ser até um teste para novas tecnologias. E muitas pessoas não sabem isto, nós somos dos melhores do mundo em adotar tecnologias, sim, mas isto diz sempre até as crianças. Exatamente. Fala deste empreendedorismo, mas fala da FedSai. Se eu precisar de 5 milhões de euros, eu consigo arranjar facilmente aqui alguém que invista em 5 milhões de euros. Mas se eu precisar de 60 milhões, um português, um empreendedor ou um europeu tem que ir para outros mercados. Isto deixa-o triste. Eu acho que esse é eu diria que os dois grandes problemas. Temos, por um lado, apostar mais na inovação, a que cria novos mercados, e depois temos um problema de financiamento. O sistema europeu foi um sistema desenhado para ter uma grande dependência da dívida bancária. Portanto, quando um empreendedor precisa de dinheiro, vai ao banco. Claro. E vai ao banco no sentido de ter uma dívida bilateral com esse banco. E não investimos o suficiente em outras alternativas de financiamento, ou seja, o capital de risco. Aquilo que a Europa hoje consegue levantar anualmente em capital de risco é muito pouco. Nos Estados Unidos já vamos em quase 40 mil milhões por ano em capital de risco que é levantado, ou seja, novo capital que entra, e na Europa estamos abaixo dos 10 mil milhões. E por isso é necessário construir novos instrumentos para isso. Mas vão lá para fora de capital, depois não regressam à Europa. Ou acredita que essas startups portuguesas que saem, regressam depois para Portugal? Essa fuga de cérebros que sai, depois pode regressar para Portugal? Essa ideia que sai, regressa para Portugal? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas saem, mas querem voltar se tiverem essas condições. Se nós apostarmos nesse capital de risco, se tivermos mais capital de risco privado na Europa, conseguimos fazer isso. Mas temos que desenvolver mais instrumentos. Nós estamos a desenvolver um fundo de fundos para a Europa, cuja ambição é exatamente pôr um bocadinho de dinheiro público e muito dinheiro privado. Portanto, a Comissão Europeia vai pôr 400 milhões de euros e vamos esperar que esse dinheiro seja multiplicado por 4 através de dinheiro privado. Essa junção entre o público e o privado, é isto que falta então à Europa? É isso que falta. E precisamos de mais privado, porque eu acho que nós já temos público, mas não temos ainda ao privado. E precisamos, por exemplo, de um Elon Musk. Temos o Elon Musk que investe $1.000 milhões, portanto, em ideias. Portanto, precisamos, na Europa também precisa deste tipo de mecenas. Eu acho que temos bastantes Elon Musks, eles estão, de certa forma, escondidos, não estão aproveitados. Temos alguns heróis que ninguém conhece. E nisso os americanos são melhores em vender essa ideia dos heróis, não é? Os heróis da internet. E é pena que na Europa não o façamos. A Europa pode ser um conjunto de... Falámos da saída das empresas portuguesas e europeias, por exemplo, Silicon Valley. A Europa pode ser um conjunto de Silicon Valleys em que, com a sua diferença de cultura, de língua, conseguem viver em conjunto?
Eu acho que devemos pensar que não podemos replicar na Europa o modelo da Silicon Valley. Acho que isso o modelo de Silicon Valley existiu nos Estados Unidos, é um bom modelo para uma sociedade muito homogénea como é a sociedade americana. A Europa é um modelo diferente, é um modelo de diversidade, sociedades diferentes, de sociedades em que falamos muitas línguas, portanto em 28 países falamos 23 línguas diferentes. Isso é uma grande riqueza para a Europa. E essa riqueza deve ser utilizada para criar vários pequenos Silicon Valleys, como diz, Silicon Valleys diferentes. Silicon Valleys por temas ou Silicon Valleys por diferentes atividades, por diferentes indústrias. E estamos a criá-los. Ou seja, Lisboa é hoje em dia, torna-se um pequeno Silicon Valley. Berlim, Amsterdão, Paris. E isso eu acho que é a nossa maneira europeia, porque a Europa é uma sociedade da diversidade. A diversidade é dos ativos mais importantes para a inovação e eu acho que a Europa tem. Agora, temos olhado sempre para a diversidade como um negativo e não um positivo. E é interessante que a diversidade nos Estados Unidos é uma diversidade muitas vezes quase imposta, não é? Em que queremos ter diversidade e como é que vamos arranjar maneira de ter essa diversidade. Na Europa, nós temos essa diversidade natural, portanto, nós nem pensamos nessa diversidade. Entre ter um português, um espanhol, um alemão, isso é uma coisa que existe na Europa e sempre existiu na Europa. Portanto, vamos ter que apostar mais nessa diversidade que nos tem custado e nos tem fragmentado. Esse é o maior problema hoje, é termos um mercado tão fragmentado em que um português faz uma empresa em Portugal, depois tem que fazer uma empresa em Espanha, depois outra em França, quando deveríamos ter uma empresa europeia. E hoje não temos verdadeiramente o conceito de uma empresa que nasce europeia.